E aí, pessoal, tudo tranquilo? Nessa aula, então, a gente vai ver as operações entre vetores, tá? Vai ver um pouquinho sobre o que seria um vetor, as suas características e como realizar algumas operações com os vetores, tá? Então, o que vai ser, ó? Essa disciplina, a gente vai ver as características do vetor, como determinar o seu módulo, operação de soma e subtração usando um argumento geométrico, tá? Que foi como eu havia explicado em sala de aula, mas a gente vai ver um resuminho. A gente vai ver vetores via coordenadas cartesianas, tá? Utilizando o plano cartesiano para determinar quando um vetor é colocado no plano. Operação de soma e subtração de vetores por componentes. A gente vai ver o produto de um número real por um vetor, produto de um escalar no vetor e o ângulo entre dois vetores, tá? Então, vou começar primeiro a ver sobre a característica de um vetor, tá? Toda vez que a gente falar em vetor, a gente quer dizer uma representação de uma determinada grandeza, tá? Que pode ser expressa por uma seta. E a gente representa por uma setinha, tá? Geralmente a gente coloca uma letra minúscula e uma setinha em cima para representar esse vetor. Então essa ideia de vetor a gente usa para representar alguma grandeza física, química ou algum outro tipo que a gente não consegue expressar ela de uma outra forma. Tá? Geralmente a gente acaba usando pelos vetores para representar. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no ensino médio, quando vocês tinham aqueles exercícios, né? Por exemplo, eu tenho uma caixinha aqui com uma determinada massa, ela está presa numa corda, só que essa caixinha ela está aqui num barranco, e essa corda está presa numa polia, essa polia presa aqui, e essa cordinha aqui presa num outro objeto com uma determinada massa. Aí pede para você determinar qual que seria a força de tração dessa corda que envolve esse objeto e esse aqui. Tá? Igual, por exemplo, a força é um tipo de grandeza que a gente representa como um vetor. Tá? A aceleração dos objetos a gente representa por um vetor, a velocidade, pode ser representados todos por vetores. E o que acontece? Essa setinha, que são esses vetores, vou apagar aqui, eles têm algumas características, tá? Que são três. A primeira, todo vetor ele possui uma direção, tá? Todo vetor ele possui um sentido e um módulo. Então essas são as três características do vetor. Vamos ver o que é isso. Ó. Primeiro vamos analisar em relação ao sentido de um vetor. O que significa o sentido de um vetor? Se um vetor a gente representa ele por uma seta, por exemplo, se eu pego esse daqui, eu falo que esse é o meu vetor V, o que acontece? O sentido do vetor é para onde a minha seta está apontada. Então, nesse caso aqui, se eu tenho esse vetor apontado para lá, o sentido dele tem a ver para onde a seta está apontando. Tá? Por exemplo, eu posso pegar esse mesmo vetor V e reescrever ele de uma outra forma, só que contrário. E quando a gente muda o sentido de um vetor, a gente muda o seu sinal também. Se eu considero esse vetor como positivo no sentido de cá para lá, o contrário ele vai ser um vetor igual, só que negativo. Tá? Então toda vez que a gente muda o sentido de um vetor, a gente muda o seu sinal. E a direção de um vetor. Por exemplo, se eu pegar esse vetor aqui, chamo esse vetor de t, e eu pego esse vetor aqui e chamo ele de A, o que acontece? Os vetores T e A possuem a mesma direção. O que é que define a direção dos vetores? Ó? É como se eu pegasse esses vetores e conseguisse colocá-los em uma determinada reta. Tá? Então, se eu pego um vetor, coloco numa determinada reta R aqui, e pego esse vetor aqui e consigo transladá-lo nessa mesma reta, se ele tiver nessa reta também, se eu conseguir fazer isso, né, transladar ele para estar numa reta,
logo esses vetores eles têm a mesma direção. Tá? Então, só tomar um cuidado para não confundir a direção com o sentido. Tá? O sentido tem a ver com para onde ele aponta a seta, né? E a direção tem a ver que se eu pegar um vetor, colocar ele numa reta e tiver outros vetores, se eu conseguir transladar esse vetor para uma mesma reta que esse vetor t está, logo eles têm a mesma direção. Beleza? Agora, o que define o vetor ele ter o módulo? O módulo do vetor, a gente vai representar ele assim, tá? Ou dessa forma, com uma barrinha. Em alguns livros, às vezes, tem duas também. Aí tudo vai depender da notação do livro que você estiver utilizando. Mas a gente vai utilizar somente duas, tá? A gente vai representar o módulo de um vetor dessa forma, por isso aqui. Só que o módulo do vetor ele tem a ver com o quê? Com o seu comprimento, tá? Então, por exemplo, se eu tiver esse vetor aqui, eu falo que esse é um vetor U. E esse vetor aqui, que é um vetor T, o que acontece? Eu sei que o módulo do vetor U ele é menor do que o módulo do vetor T. Porque o que define o módulo de um vetor é o seu comprimento, que é a distância da ponta dele até aqui. Tá? Então, esse vetor aqui ele é maior do que esse. Então, o módulo é maior. Então, essas são as três principais características de um vetor. Tá? Nesse caso, esses dois aqui, ó, eles é que está meio torto, mas se eu conseguir colocar eles na mesma reta, eles podem ter a mesma direção, podem ter até o mesmo sentido, só que nesse caso o módulo são diferentes, porque eles têm comprimentos diferentes. Tá? Então tá, visto uma base do que seria um vetor, a gente vai começar a trabalhar com eles. Mas em vez da gente trabalhar apenas com a representação da seta, a gente consegue colocar eles também no plano cartesiano, por meio de coordenadas. Então, um vetor, a gente pode representá-lo por uma coordenada de 2 pontos. Então, quando eu defino um ponto A de coordenada xa e um ya no plano cartesiano e um ponto B de coordenada xb e yb, um vetor eu consigo representar por esses 2 pontos. Então, se eu vim aqui no plano e colocar as coordenadas do ponto A, onde eu tenho xa, coordenada xa, ya, e o ponto B de coordenada xb, yb, eu consigo definir um vetor que está saindo de A e indo para B, e esse seria o meu vetor V. Então, eu posso representar um vetor dessa forma. Tá? E esse vetor que é representado dessa forma, ele tem uma direção, certo? Tem um sentido, que nesse caso, o sentido tem a ver da onde ele sai até onde ele vai. Nesse caso aqui, ele sai de A, vai para B. Agora, se eu inverter BA, eu tenho um vetor que sai de B e vai para A, eu poderia ter o vetor menos V, né? Nesse caso aqui, lembra que quando você inverte o sentido no vetor, a gente consegue colocar ele negativo. Tá? Então, esse vetor aqui, ele pode ser representado por 2 pontos. Beleza? Então, a gente consegue fazer a representação dele no plano cartesiano. E o que acontece? Como a gente consegue representar esse vetor no plano cartesiano, a gente consegue determinar o seu módulo. Porque, ó, se eu tenho um vetor definido por esses 2 pontos, A e B, e eu consigo representá-lo no plano, o que acontece? Determinar o módulo de um vetor é você determinar o comprimento dele. Então, por exemplo, se eu quero descobrir qual que é o módulo do vetor V, como é que eu faço para descobrir isso? Notem que esse vetor, eu consigo representá-lo aqui, e se você reparar, aqui eu tenho como se fosse um triângulo retângulo. Se eu fechar essa parte aqui, eu teria um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui esse pedaço, que é um cateto, esse é o outro cateto, e o próprio vetor V, que é o tamanho que eu quero descobrir, que é o módulo desse vetor,
ele faz como se fosse a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, basta você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, você consegue descobrir qual que é o módulo desse vetor. Então, como é que a gente faz? Ó? Aplicando Pitágoras, como é que ficaria? A fórmula é essa daqui, né? Se vocês lembrarem, é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Essa é a fórmula do teorema de Pitágoras. Mas primeiro a gente tem que descobrir quanto que é que mede esses catetos. Tá? Vamos descobrir primeiro esse cateto aqui de baixo. Esse comprimento aqui, vermelho, esse comprimento aqui, ó, é o cateto do triângulo. Então pensa, do segmento daqui até chegar no XB, isso aqui tudo vale XB. Mas se eu pegar XB e tirar o XA, ele vai ser esse próprio comprimento aqui, porque se eu pegar tudo isso aqui, que é o XB, e vir aqui e tirar esse comprimento que é o XA, automaticamente vai sobrar somente esse pedaço aqui, que é o próprio cateto do meu triângulo. Então, esse cateto aqui ele vai medir XB menos XA. O mesmo acontece aqui para esse outro cateto. Ó. Esse segmento daqui até aqui é YB. Se eu pegar todo o YB e tirar o YA, que é esse pedaço, me sobra esse daqui, que é o cateto do triângulo. Então, esse cateto aqui, vou colocar de cá, ele vai ser quem? YB menos YA. Então, se a gente substituir ele na forma do teorema de Pitágoras, como é que vai ficar? Ó? A hipotenusa é o meu vetor, né? Então, é o módulo do meu vetor ao quadrado é igual a um dos catetos, que é XB menos XA ao quadrado, mais o outro cateto, que é o quê? YB menos YA ao quadrado. Então, beleza, substituir ali, mas eu quero descobrir o módulo desse vetor, tem que tirar esse quadrado. Se eu colocar a raiz quadrada de ambos os lados, vai ficar dessa forma. O vetor V, o módulo, né, do vetor V, vai ser quem? A raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, essa daqui, ó, é a fórmula para determinar o módulo de um vetor no plano R2. De início, a gente vai trabalhar somente no espaço R2. Tá? O que é o espaço R2? O espaço R2 é o espaço vetorial composto por coordenadas x e y, tá? Tais que o x é um número real qualquer e o y também é um número real qualquer. Então, todo par ordenado xy, onde xy são números reais, a gente define o espaço R2. Tá? Então, beleza, a gente consegue determinar o módulo de um vetor quando a gente coloca ele no plano cartesiano. Então, se eu tenho um determinado vetor V e ele pode ser representado por dois pontos, A e B, eu consigo determinar seu tamanho, que é o seu módulo, apenas usando essa fórmula. Tá? Fazendo as coordenadas do ponto A, igual, por exemplo, o ponto A tem as coordenadas xa, ya, e as coordenadas do ponto B, que é dado por xb, yb. Então, basta você ter dois pontos, você consegue definir um vetor no plano e automaticamente você consegue determinar o módulo desse vetor. Tá? Então, a ideia do plano cartesiano ele vem para auxiliar a você determinar o módulo desse vetor. Beleza? Então tá, ó.
A gente sabe que quando a gente representa um vetor no plano, a gente consegue determinar o seu módulo. E automaticamente, olha que interessante, quando a gente utiliza aquela fórmula do vetor, que é dado por quê? Raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. O que acontece? Quando a gente utiliza essa fórmula, a gente determina o seu comprimento, certo? Então a gente consegue descobrir quanto que ele mede. Só que se eu pegar somente essa parte da fórmula aqui, ó, que é esse pedaço, sem contar a raiz e esses quadrados aqui, a gente consegue transladar esse vetor no meu plano e passar a ele representá-lo, né, na verdade, na origem do meu plano cartesiano. Por quê? Ó? Pensa o seguinte, esse ponto B, nesse exemplo aqui, ó, ele tem as coordenadas x valendo 7 e y valendo 5. E o ponto A tem coordenadas x valendo 3 e y valendo 2. Se eu pegar, esse daqui é o meu x e o meu y. Se eu subtrair 7 menos 3, isso me resulta em 4. Então, quando eu faço a subtração das coordenadas do x de 2 pontos, eu obtenho um valor de x aqui, ó, que é o 4, que é quando eu pego isso tudo e tiro esse 3. E se eu fizer o mesmo com o meu y, olha o que vai acontecer. Ó. 5 menos 2, isso aqui vai me resultar em 3. Então, automaticamente aqui eu teria um 3. E isso aqui me dá as coordenadas de um ponto. Ó. O x valendo 4, y valendo 3. É que aqui está um pouco fora de escala, mas eu vou colocar no exemplo ali para ficar melhor para vocês entenderem. Quando eu consigo fazer isso, automaticamente é como se eu transladasse todo esse vetor para a minha origem aqui. Então ele vai ficar onde o seu ponto inicial, que seria o primeiro ponto que parte o meu vetor, começaria no 0, 0, e teria como final, que seria o fim da seta dele aqui, no ponto 3 e 4. E isso aqui vai facilitar bastante na hora que a gente começar a realizar algumas operações de soma entre vetores. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó, usando o GeoGebra. Só abrir o programa aqui. Ó, beleza, ó, tem o GeoGebra aqui. Vou tirar a malha. Vamos colocar um vetor aqui, ó. Eu comentei com vocês. Vamos pegar um vetor que vem aqui, ó, definido pelo ponto 2 e 2 e o outro ponto 6 e 5. O que acontece aqui? Ó? Esse vetor ele sai desse ponto e vem para esse, onde eu tenho as coordenadas aqui dos pontos. Ó. 2, 2, 6 e 5. Olha o que acontece quando eu faço a subtração entre os dois pontos. Se eu pegar esse ponto aqui, 6 menos 2, que vai ser a coordenada do x, isso vai me resultar em 4. Então, eu teria um ponto C, onde a sua coordenada primeiro do x seria 4, e a coordenada do meu y, que seria 5 menos 2, seria 3. Olha que interessante, ó. Esse vetor... ele tem, ó... deixa eu voltar aqui. Só definir um ponto dele aqui, senão ele não vai conseguir movimentar. Vamos ver. Não conseguiu.
Mas esse vetor ele tem o mesmo comprimento desse, porque olha, ó, se eu pegar esse vetor aqui, que estava definido aqui, eu consigo colocar ele exatamente aqui em cima dele, ó, porque ele tem o mesmo módulo. Então, fazendo essas operações de subtração entre as coordenadas dos pontos, a gente consegue transladar esse vetor meu, de origem ali inicial que ele estava no plano, flutuando ali, né? Consigo transladar ele para a minha origem. Então, pego ele todo e consigo colocar aqui fazendo essa subtração. E isso vai auxiliar bastante na hora que a gente realizar algumas operações. Então, toda vez que a gente tiver um vetor no plano, se a gente subtrai as coordenadas dos pontos, e esse vetor é definido por pontos, a gente consegue transladar ele. Tá? Então, essa ideia de transladar vai acontecer o quê? Ó? Eu vou conseguir obter um outro vetor, igual eu falei, que aqui está meio fora de escala. Mas, por exemplo, deixa eu fazer aqui outro plano. Ó. Supor que tem esse vetor aqui. Esse é um vetor V que a gente definiu no plano. Se eu fizer a subtração dos seus pontos, se eu fizer lá as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A, eu vou obter um outro vetor, que a gente vai chamar de T, que esse T vai estar na origem do meu sistema aqui de coordenadas. Lembrando que aqui é o X e o Y. Esse seria o meu vetor T. E automaticamente esse vetor T ele vai ser igual ao vetor V. Por quê? O que vai caracterizar se os vetores são iguais ou não são quem? São as três características que definem um vetor. Que seria o quê? O sentido, a direção e o seu módulo. Então, nesse caso, ó, como eu consigo transladar esse mesmo vetor aqui para a origem, a gente tem que os dois vetores têm o mesmo sentido, porque a setinha está apontando para o mesmo lado, ó, igual esses vetores que eu coloquei aqui. Ó. Esse vetor ele tem o mesmo sentido desse, está saindo de A para B, esse está saindo de C para D, tá apontando para o mesmo lugar. Eles têm a mesma direção, por quê? Se eu pegar esse vetor aqui e colocar ele aqui, ó, eles vão estar na mesma reta. Ó. Quer ver? Só para afirmar isso aí, vou colocar uma reta que passa por esse vetor. Deixa eu só modificar a cor dela aqui. Vou colocar um verde mais claro. Não. Aqui. Ó. Percebe que esse vetor está contido nessa reta. Se eu pegar esse vetor aqui ó, e transladar ele para cá, ó, ele fica certinho em cima da mesma reta. Então ele é um vetor que possui a mesma direção que esse vetor aqui que eu transladei para a origem. Tá? E ele tem o mesmo módulo, porque eu consigo colocar um em cima do outro e tem o mesmo comprimento. Então essa característica é o que? Quando eu faço essa subtração, eu consigo obter vetores que são iguais, mas onde um deles vai estar contido na origem, certo?